eu queria dividir com você as lições do Salmo 55, porque no momento em que Davi fez essa oração, ele estava muito atribulado, como muitos aqui estão, por causa dos problemas, por causa das perseguições. Nesse momento Davi estava sendo bombardeado, digamos assim, mas você vai entender qual foi o segredo para que houvesse uma virada na vida dele. Põe na tela, por favor. Ele disse assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Quem aqui nunca viveu aquele momento em que você diz assim: a minha vontade é de sumir? Quem já passou por isso, honestamente? Era como ele estava vivendo, tão atribulado, tão apertado, que ele disse: quem dera eu tivesse asas para voar. Ele queria sumir, porque às vezes os problemas, eles fazem isso. No versículo 16, ele vem com um segredo. Ele não fugiu, ele encarou, mas ele encarou do jeito certo. Por favor, põe na tela. Ele disse: eu porém invocarei a Deus, e ao Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia farei o quê? Orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Olha o resultado: livrou-me em paz a minha alma da peleja que estava contra mim, pois havia muitos comigo. Amém, pessoal? Qual foi o segredo? Ele orou. Eu sei que pode parecer uma coisa simples: mas orar todo mundo ora. Muito você se engana se você pensa isso. Pode parecer que todo mundo na igreja ora, mas isso não é uma verdade. Às vezes a pessoa, ela só ora, e quando ora, aonde? Aonde, pessoal? Na igreja. E olhe lá, né? Porque às vezes é aquela oração que o pastor está aqui, vermelho, orando, e a pessoa está assim, chamando os gatos. Daqui a pouco está cheio de gato aqui. É ou não é? Há aqueles que pouco oram e só oram na igreja, e há aqueles, me desculpe, mas é a pura verdade, são viciados em pedir oração. Orar é uma coisa, pedir oração é outra. Ela mesmo não tem o costume de orar, de falar com Deus, de apresentar para Ele os seus problemas. Você vê, a vontade era de fugir, mas ele não fugiu. Ele orava meio-dia, ele orava pela manhã, ele orava à noite. A paz chegou, a vitória chegou. Você vê, por isso que de 2 meses para cá, nós temos falado tanto de oração, ensinando as pessoas aqui a orarem no propósito da igreja em oração. Porque o que aconteceu naquele dia, na época lá de Pedro, quando ele foi preso para ser morto, é uma lição para nós. É Deus deixando isso registrado, para que a gente entenda a força que nós temos quando nos unimos para orar. Você vê, a Bíblia diz que ele foi preso para futuramente ser morto. O que a igreja fez? Põe na tela o texto de Atos, por favor. Diz assim: e assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar. De qual forma, pessoal? Então não pode ser qualquer oração, não. Tem que ser com fervor, tem que ser com fé. A igreja continuava a orar por ele, aí ó, com fervor por ele. Diz mais: na noite do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, ou seja, no dia seguinte, sairia da prisão para morrer. Naquela noite anterior, está aí, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, olha a resposta da oração aí. O que apareceu, pessoal? Um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro e acordou e disse: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele.
E o anjo disse para ele: aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. O anjo disse: põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo estava o libertando. Ele pensava que aquilo era uma... Pessoal, olha o que a oração tem poder para fazer. Ele estava preso com correntes a outros soldados. Você vê, era impossível. Primeiro, que era impossível as correntes caírem como nada. Segundo, que era impossível as correntes serem soltas dos outros soldados sem que ninguém visse. Mas tudo isso foi resultado da oração. Você vê, o anjo falou: levanta, ele levantou, caíram as correntes, amarra a sandália, coloca o cinto e vamos embora. Quando nós oramos, Deus envia anjos para nos livrar. Quando nós oramos com fé, com fervor, Deus cria situações para tirar você das amarras espirituais. Amém, pessoal? E não para por aí não, segue o texto aí, por favor. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. Pessoal, ele passou na frente dos guardas, ninguém viu ele. Deus fez, é como se Deus tivesse feito ele invisível. Ele passou tranquilo. Amém, pessoal? Assim acontece com a pessoa que é de oração. Se levantam pessoas para querer o seu mal, Deus faz você invisível aos olhos dessas pessoas. Amém? A pessoa está ali tramando o seu mal: vou derrubar o fulano, vou puxar o tapete dele. Quando vê, cadê o fulano? Está lá no altar dando testemunho. Amém? Quando vê, cadê o fulano? Está lá no programa de televisão já contando as vitórias. Quando vê, cadê o mal? O mal que lançaram contra você, Deus converteu em bênçãos. E o mal que elas lançaram, voltaram para elas, elas nem perceberam. É o que acontece na vida de uma pessoa de oração. Amém, gente? E o mais forte vem agora. Vamos lá. Está aí. Ao portão de ferro que se dava para a rua. E o portão, o que aconteceu, gente? Se abriu sozinho, que a gente sabe que não foi sozinho. Quem abriu esse portão aí, gente? Quem abriu esse portão? Uma pessoa de oração. Deus abre as portas para você. Amém? As portas que estão fechadas, aquela porta que as pessoas dizem assim: ó, não vai abrir, não tem jeito, você não é capaz, você não tem condição. De fato, Pedro não tinha condição de sair dali. Deus deu a condição para ele. Amém, pessoal? Essa semana, se você for a partir de agora, crê no clamor que vai ser feito agora pelos 7 bispos, essa semana os portões vão se abrir para vocês. Amém? E aí foi tão forte que Pedro saiu. Não vou nem ler mais o resto do texto, depois você lê em casa. A Bíblia diz que o anjo chegou lá fora e largou ele, como quem diz: Pedro, eu já fiz a minha parte, agora é com você, vai e arrebenta. É o que acontece quando você sai daqui. A gente ora, nós determinamos a vitória. Da porta para fora é com quem, pessoal? É você ir tomar posse e arrebentar, tomar posse da sua vitória. Quando ele chegou lá, na casa das pessoas que estavam orando, aí ele bateu na porta, abriram a porta, ninguém nem acreditou que era ele. Pá! Fecharam a porta na cara dele. Pensaram um fantasma. Voltaram lá e disseram: ó, é Pedro que está aí. Não acredito. Vai lá e abre a porta para ele. Pedro entrou e deu testemunho do que havia acontecido com ele. Quando você é uma pessoa de muita oração e você faz os seus votos com Deus, todo dia você tem testemunhos para contar. Todo dia você chega para as pessoas podendo dizer: olha, a minha vida era assim, 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 e hoje Deus fez isso na minha vida. Se você crê que esse resto de ano, essa metade do ano vão ser meses de testemunhos, e você vai ser uma pessoa de oração, dê um salto do seu lugar e fique de pé e diga: Deus vai abrir os portões, diga: Deus vai abrir as portas, em nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar aqui na frente, os bispos vão orar agora, bispo Sidney e os demais já estão aqui, mas eu queria chamar você aqui na frente que tem algo trancado. Você diz: como Pedro, o portão estava ou está fechado, mas eu creio que a partir de hoje, depois desse clamor, vai abrir. Então vem aqui na frente.